O deputado federal do PT e vice-presidente do partido, Washington Quaquá, foi alvo de críticas nas redes sociais depois de postar ontem uma foto com o também deputado Eduardo Pazuello. O ex-ministro da Saúde foi elogiado pelo petista na publicação. O parlamentar escreveu, abre aspas, quando o diálogo e a política falham sobra guerra. E a esquerda é dialógica e não intolerante e autoritária. Por isso, gostei muito da conversa e do tom civilizado do general. Quero, inclusive, com ele, criar pontes de diálogo com os militares. Fecha aspas. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, deu um duro recado a Quaquá, também pelas redes sociais. A deputada postou, abre aspas, foto do nosso companheiro deputado Quaquá com o bolsonarista Pazuello é desrespeitosa com o PT e ofensiva às vítimas da Covid. Na vida e na política, tudo tem limite. Fecha aspas. Muito bem, tem alguém querendo começar aqui esse debate? Eu só queria até para trazer mais um elemento para apimentar um pouco o debate, vou voltar aqui para a câmera 2 no close, que ontem nesse programa a gente mostrou o Lula agradecendo ao José Dirceu, um discurso assim de exaltação ao ex-ministro-chefe da Casa Civil, que foi condenado no Mensalão e que foi condenado no Petrolão. Houve uma decisão que a gente chegou a comentar ontem aqui em tempo real do STJ que reduziu a pena dele em um dos processos a que ele responde. No entanto, a condenação está mantida, quer dizer, você reduz a pena porque há uma interpretação diferente sobre os crimes de lavagem de dinheiro, mas a condenação por recebimento de suborno de R$2 milhões foi mantida. Então, assim, a Gleisi diz que há limites para tudo, agora está dentro dos limites petistas agradecer a alguém que foi condenado por 2 esquemas de suborno, né? Mensalão e Petrolão. Agora, é claro que cada cidadão brasileiro, como fez, inclusive, uma parte da população na corrida eleitoral, faz uma avaliação daquilo que considera mais grave. Tem gente que considera mais grave qualquer envolvimento com a conduta bolsonarista na pandemia. Tem gente que considera mais grave qualquer envolvimento com os escândalos de corrupção durante os governos do PT. Então, estou só trazendo esse elemento aqui para apimentar o nosso debate. Joel, eu começo por você. Um petista e um bolsonarista que ficou ali manchado com uma parte do eleitorado pela sua conduta na pandemia, mas que acabou eleito, deputado federal, general Eduardo Pazuello. A Gleisi deu um pito. Ficou manchado com parte do eleitorado, Felipe. Deixa eu lembrar apenas um fato. Às vésperas da crise do oxigênio em Manaus, em que pessoas morreram sufocadas, morreram sem ar, o Pazuello estava fazendo, ministro da Saúde, estava fazendo um roadshow pelo Amazonas para vender, para divulgar o aplicativo do Ministério da Saúde que receitava cloroquina para todo mundo. Foi grave o que aconteceu na pandemia, foi grave a conduta do Pazuello. Agora, como você bem disse, gostemos ou não, apontemos ou não erros, para usar um eufemismo, erros gravíssimos na conduta do Pazuello, erros que geraram mortes, que geraram perdas de vidas que poderiam ter sido salvas, ainda que a gente aponte tudo isso, ele é um deputado. Ele é um deputado na nossa Câmara dos Deputados. E qualquer outro parlamentar, seja de direita ou seja de esquerda, tem que estar disposto, sim, a dialogar com todos os outros, inclusive buscando aquilo que talvez possa vir de bom do Pazuello, interlocução com Forças Armadas, por exemplo. Eu critico uma coisa sim na foto. Eu não ver o sorrisão ali do deputado do PT pega mal, junto do Pazuello, pega muito mal. Mas a disposição de dialogar, sinto muito, Gleisi, discordo. Vai ter que dialogar, vai ser importante, ainda mais com uma figura que eu posso deplorar. Outros aplaudem e acham maravilhoso. Ele é uma referência para muitos. Discordo, Joel. Eu acho que a presidente do PT está certa no pito. Acho que que bom ter várias visões diferentes. Dialogar. Eu acho que o Pazuello é uma figura deplorável e acho que se o Quaquá está dentro de um partido que está contra esse tipo de conduta, de princípio, é muito complicado você fazer uma foto abraçando um sujeito como esse que fez o que fez na pandemia da Covid-19. A gente só lamenta que as autoridades ainda não tenham conseguido chegar até ele. E o fato dele ser deputado federal hoje mostra como o nosso sistema é distorcido e as pessoas conseguem se eleger com base nas maiores bizarrices, apelando para esse público. E, assim, é só
muito triste no Brasil, que é isso que o Felipe está apontando, de por que o limite inclui você ser contra alguém que faz algo abominável na pandemia, e o seu limite não inclui também ser contra alguém que é condenado pela corrupção, como se uma coisa tivesse que ter uma gradação em torno disso. Agora, dito isso, vamos explicar quem é o Quaquá. E aí eu fui pedir ajuda para os universitários, para o Leandro Rezende, nosso analista carioca, que sabe tudo disso. O Quaquá é uma figura muito polêmica, ele vive disso, ele gosta de causar. Ele, há um tempo atrás, ele se notabilizou aí por quebrar uma cadeira na cabeça de um sujeito que estava ali num bar vestido com uma suástica. Isso foi um dos episódios, segundo o Leandro estava me contando, da história dele. Então, assim, ele não está nem aí. Assim, ó, a função dele, o que ele gosta de fazer é provocar confusão, está no centro do debate. Dito isso, ele tem puxado essa questão do diálogo com os militares, ele é contra a PEC, por exemplo, que o PT está propondo para discutir o artigo 142, mas pelo que o Leandro me explicou, a função dele, o que ele está querendo mesmo com tudo isso é provocar a polêmica, conseguiu. E a Gleice está certa, não tem que usar o papel que ele tem expressão no partido para dar sustentação e imagem para um tipo como o Pazuello. Raquel, no simbolismo eu estou 100% de acordo com você, é muito feio. Mas na disposição de ter que dialogar com todos os parlamentares, tem que dialogar. Tem que dialogar, não dá para escapar disso. Política é isso, dialogar com pessoas abomináveis às vezes, mas foram colocadas ali, estão dentro, vai ter que fazer. Hélio e Clarissa foram salvos pelo gongo, mas se quiserem muito falar, a gente volta a esse tema em instantes. A Isabelle Salemi chega agora no Arena com o CNN Mercado. Na sequência, você vai ver também que o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que, por parte do Congresso, não há nenhuma possibilidade de mudar a independência do Banco Central. É contigo, Isa. Estamos de volta com o CNN Arena e eu vou passar a palavra para a Clarissa para continuar aqui a discussão sobre a foto do Washington Quaquá, do PT, Partido dos Trabalhadores, partido governante atualmente, com o general Eduardo Pazuello, que foi ministro da Saúde na época da pandemia no governo de Jair Bolsonaro. A gente viu o tweet da Gleisi Hoffmann dizendo que para tudo tem limite, portanto, dando ali um puxão de orelha virtual, público, no seu correligionário. Diga, Clarissa, a sua avaliação. Olha, pessoal, eu estou 100% com a Raquel nesse assunto. Vamos destacar uma coisa, o que o Quaquá fez não é diálogo, é marketing pessoal. Por algum motivo, ele entende que a base de Eduardo Pazuello, para ele, é interessante neste momento, e ele resolveu se apresentar como grande amigo de uma pessoa que representa tudo o que o seu partido despreza em relação à pandemia da Covid-19. A presidente Gleisi Hoffmann está certíssima de dar um pito público no deputado. Ele é um representante de um partido político, ele foi eleito por esse partido, ele recebeu fundos para se eleger por esse partido e não tem o menor cabimento ele fazer marketing pessoal nas redes sociais, abraçado com uma pessoa que representa algo que o partido despreza em absoluto. Acho que o diálogo com todos os tipos de políticos, todas as correntes políticas, é absolutamente natural, deve ser preservado, porque é importante que todas as correntes conversem no Congresso para que projetos possam ser aprovados e que não tenham só o interesse de um lado ou do outro. Mas não é isso que aconteceu aí. A questão não é Washington Quaquá ter se encontrado com Eduardo Pazuello, ter conversado com ele no Congresso Nacional, ter tomado um café com ele, ou mesmo ser amigo dele. Não é por isso que ele está levando uma bronca pública da presidente do seu partido. É porque ele está fazendo seu marketing pessoal ancorado na imagem dessa figura pública. Então, eu acho que a questão é essa, obviamente, como a Raquel falou, é um parlamentar que gosta de causar, ele quer provocar polêmica e chamar a atenção. E o resultado disso é exatamente o que ele quer. Estão falando dele em todo lugar hoje, né? Ou seja, ele acaba conseguindo o que ele queria, traindo ali princípios do partido que ele representa. A gente tem
regras de fidelidade partidária que tem que se aplicar também à questão ideológica, né? Eu acho que ele é representante de um mandato que ele foi concedido por essa legenda. Não tem sentido. Exato, Clarice, ele está manchando a imagem do partido, como você falou. Ele foi eleito por um fundo partidário, que eu acabei de dizer que eu discordo do financiamento público de campanha, mas ele recebeu esse dinheiro e ele está fazendo isso aí, marketing pessoal. E assim, concordo com a presidente do PT, na vida e na política tudo tem limite. Pena que o limite dela é um pouco elástico para outros temas. Um pouco elástico demais. É claro que eu repudio completamente a atitude do general Eduardo Pazuello, que participou como general da ativa, já ministro da Saúde, de um ato político bolsonarista no Rio de Janeiro. Houve um procedimento militar em que ele teve a sua barra aliviada, houve uma decretação de sigilo sobre esse processo. É um desses sigilos, já apontei aqui, que estão sendo avaliados pela Controladoria Geral da União, a CGU, no governo Lula, para ver se vai ser derrubado e a gente vai saber mais elementos que levaram à impunidade do general Eduardo Pazuello, que foi um precedente grave, ruim, e que pode ter incentivado, inclusive, outros militares a terem uma atuação mais política, eventualmente até nesses atos que resultaram, ou os próprios atos golpistas do dia 8 de janeiro. Isso ainda pode aparecer nas investigações. A conduta dele durante a pandemia foi a pior possível. Aquele vídeo foi ridículo, ao lado do Jair Bolsonaro, dizendo que um manda, outro obedece. Ficou ali com aquela fama de capacho em razão daquele vídeo. A crise no Amazonas, em Manaus, das pessoas morrendo por falta de oxigênio, sem que as devidas providências tivessem sido tomadas. E quando a gente vê a cronologia, a gente sabe que providências poderiam ter sido tomadas e que não foram tomadas. E ele, assim como escapou de um processo militar com muita complacência, com muito corporativismo, ele também escapou de um processo por improbidade administrativa, graças ao afrouxamento da lei de improbidade. Escrevi na época um artigo a respeito, o sistema só cuida de si, quem quiser se aprofundar pode procurar. Foi patrocinada ali, como se diz no jargão parlamentar, pelo Arthur Lira. O próprio Jair Bolsonaro tinha interesse nesse afrouxamento, porque tinha o caso da Val do Açaí no Rio de Janeiro. Muitos políticos pendurados com ações de improbidade tinham interesse nesse afrouxamento e ele acabou se beneficiando também para aliviar a sua barra. Acabou sendo reeleito, porque existe essa polarização, existem segmentos aí que só veem para onde a pessoa aponta no outro lado, a sujeira, não vê a sujeira do próprio grupo, mas é alguém em que a gente precisa continuar de olho, que deixou um rastro que ainda tem consequências graves, mais do que no debate público, na própria política brasileira e na vida das pessoas.